Aí vou pegar. Gente, eu vou pegar a máscara. Meu amor, nesse tempo de Covid, quando chegou a usar as máscaras, a minha tristeza era porque em segundos eu não poderia ficar sem beijar a sua boca. De declarar para você, porque por mais insignificante, ela me incomodava. Por não ouvir mais que meus lábios são lindos, minha boca é maravilhosa. Esses 2 anos eu comecei a perder essa beleza, mas graças a Deus foi acabado, mas agora voltou de novo. E eu já estava sentindo saudade de ver seus carinhos, que minha boca é linda, que minha boca é maravilhosa. Tá bom, gente. Eu escolhi o espelho. A palavra é minha? Amém. Por favor, chega mais perto. Muitas das vezes eu me olho no espelho, vejo a sua beleza refletindo em mim. Todas as vezes que faço isso, eu lembro de quem você era e quem você será daqui a alguns anos. O que eu gostaria sempre é que Deus iluminasse a nossa vida para que nós permanecêssemos firmes com Jesus, criando os nossos filhos todos os dias. Pois às vezes a beleza do corpo um dia vai acabar, mas a beleza interior vai continuar para sempre. Amém. É isso que peço você. Agora, gente, a palavra é toda com ele agora, que ele vai dar a palavra para a gente, não é verdade? Em nome de Jesus, eu vou me retirar por uns minutos. Depois você Amém? pega a cadeira e coloca aqui, que eu vou precisar de você aqui em cima, tá bom? Tem como vocês arrumarem uma água para mim também, por favor? Tá boa? A água tá boa? Tá molhada? Amém. Amém. Na verdade, eu não nego para vocês que eu estou bastante nervoso, né? Desde cedo, dá aquele frio na barriga para estar ministrando e falando para cada um de vocês. Porque é uma responsabilidade muito grande que nós temos como homem, né? Com as nossas esposas, com nossas famílias. E às vezes nós pecamos e nós erramos em algumas coisas. E Jesus sempre chega e fala, não é? Na Bíblia fala mesmo, amai a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25, 31 fala, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-o com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua esposa e os dois se tornarem um só. Fala em Efésios 5:25 sobre isso, sobre para nós amarmos a nossa esposa como nós amamos e nós gostamos de nós mesmos. E às vezes nós deixamos algumas coisas a desejar de amar a nossa esposa. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Ser o cabeça do lar. Ser o cabeça. Amar sua esposa. Ser um amante sexual com a sua esposa. Ser provedor. Ser protetor. Às vezes nós deixamos algumas coisas, como já falei. E ser cabeça do lar, muitas das vezes, não é fácil. Nós enfrentamos muitas dificuldades. E às vezes nós paramos e pensamos assim, que se falta alguma coisa dentro de casa, sempre a responsabilidade vem em quem? Em cima do homem. É ou não é verdade? Sempre precisa de alguma coisa. Aí você casa com a sua esposa, né, que tem casais aqui ainda que não são casados. Você casa com ela, você vai ter aquela responsabilidade do lar. É a primeira coisa, fazer o quê?
fazer a sua mulher feliz. Olha bem para você ver o que fala em Deuteronômio 24. Quando o homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se importará carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre de sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Alegrará a mulher que você casou. Uma das primeiras coisas que é isso, nós alegrarmos um ao outro. Como fala que nós temos que ser uma igreja pura, perfeita. Alegrar o coração de uma mulher. Como que um homem alegra o coração de uma mulher? Tem horas que é uma coisa, depois que é outra. Muitas das vezes, quando vocês vão ter filhos, e vocês vão ver, tem uns desejos que elas têm de chegar e falar, eu quero um doce. Aí você vai lá correndo para alegrar o coração dela, para comprar aquele doce. Aí você fala, eu quero um café diferente. Vou te levar na padaria para você tomar um café diferente. E muitas das vezes chega lá e fala, não é esse o café que eu gostaria de ter. Não é esse que eu quero. Às vezes está uma divergência de coisas. E é difícil fazer uma mulher feliz. E muitas das vezes é fácil demais. Porque muitas das vezes as mulheres são tão simples que nós não conseguimos entendê-las. Alegrar uma mulher, fazê-la feliz. Hoje mesmo ela levantou e falou comigo assim, vamos tomar um café na padaria hoje. Aí o que eu fiz? Entra dentro do carro e vamos lá tomar um café na padaria. Foi ontem, eu peguei uma corrida indo para Nova Serrana. Levei um passageiro em Nova Serrana. Alegrar a sua mulher é lembrar dela o tempo todo. Eu não nego para vocês, irmãos. Vocês podem olhar na minha mão, sou casado. Eu não uso aliança. Porque eu não consigo usar aliança, não consigo usar cordão, não consigo usar relógio. Sabe por quê? Porque me dá uma coceira, eu vou coçando, eu já tentei. Aí eu tiro e coloco onde tiver e acabo perdendo. Mas a responsabilidade, o casamento que você tem com a sua mulher, não é uma aliança que vai falar. É o seu coração que vai estar ligado em todo o tempo, em todos os lugares onde você vai. Você vai estar ligado com ela o tempo todo. Eu cheguei em Nova Serrana. Quando eu fui, eu parei naquele milhão, onde tem antes de Pará de Minas, eu não sei se vocês conhecem. Tem um milhão lá que vende pamonha. Eu lembro que todas as vezes que eu ia para a casa do meu pai em Divinópolis, eu passava por ali, que era mais longe para quê? Para comprar pamonha para ela, porque ela queria pamonha. E eu estava lá ontem sozinho, passei em frente ao milhão. Na minha cabeça eu estava, vou passar aqui na volta para comprar uma pamonha para ela. Coisas bobas, coisas simples que fazem uma diferença na sua vida. Coisas simples que mudam o sentimento que ela tem por você. Às vezes somos durões, somos fortes, fingimos de forte, mas na verdade nós somos fracos por dentro. A responsabilidade em cima das suas costas é muito grande. Você ter uma família, você ter uma mulher ao seu lado. Algumas são caras demais, não é verdade? Para manter uma mulher bonita é difícil, não é verdade? Batom, escova, unha. E muitas das vezes, sabe que você não tem condições de fazer isso, sabe o que você faz? E às vezes ela fala, e ela começa a ver o seu marido, o esforço que ele está fazendo para cuidar da casa, para pagar água, para pagar luz, muitas das vezes pagar aluguel, pagar carro, muitas das vezes para dar um conforto para você, acorda de madrugada e vai trabalhar por sua causa, porque ele escolheu estar com você. Ele escolheu andar com você. E você é uma auxiliadora que anda ao lado dele. É caro. Muitas das vezes, como eu falei, você se faz de forte, mas muitas das vezes enfraquece. E nem do lado dela, às vezes você consegue falar o seu sentimento. Por você ser um homem, querendo ser um homem protetor. Protegê-la de dificuldades que passam na vida. Protegê-la. De situações que você não gostaria que ela passasse. E você vai acabar protegendo ela. A sua responsabilidade. Pare e olha para você ver. Deus tomou o homem do jardim do Éden. Ele chegou para ele e disse:
que a responsabilidade de lavrar, de fazer todas as coisas no jardim do Éden era do homem. E o homem chegou e fez o quê? Começou a cuidar de tudo. Começou a colocar nomes em todos os animais, em todas as frutas, em tudo que havia ali. Aí ele viu, Deus viu que o homem estava só. Colocou um sono profundo sobre ele e da sua costela arrancou a Eva, a sua mulher. Mas Deus havia falado para Adão que toda a responsabilidade do Éden era dele. Deus falou com Adão para fazer o que estava ali, mas em tudo ele podia mexer em tudo, rodar em tudo, comer de todas as frutas. Mas Deus falou com Adão, ele não falou com a mulher. Por quê? Você é homem, você é a cabeça. Você é o cabeça da sua mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Aí o que acontece naquele lugar? Eva pega a fruta. Quando Eva pegou a fruta, aconteceu alguma coisa? Nada. Nada aconteceu ali no jardim do Éden. Simplesmente quando Adão pegou a fruta e comeu, aí eles viram que estavam nus. Depois que mas Deus chegou para Adão e falou com ele. Adão, e a responsabilidade do homem era o quê? Falar com a mulher, ensinar a mulher. Se fosse hoje, no meu caso, se Lucimar estivesse lá no jardim do Éden, se ela fosse a Eva, hoje, eu teria essa cabeça, pegaria na mão dela, senta aqui, enquanto Deus não chegar, nós não vamos fazer nada, fica aí, eu não vou comer, porque Deus falou comigo. A obediência a Deus falou com quem? Com Adão, não foi com Eva, porque Adão é o cabeça. A responsabilidade é dele, a responsabilidade é sua, a sua de cuidar, de falar, de ensinar. Muitas das vezes, eu vou dar exemplos da minha vida aqui, gente. Ela tirou a carteira. Quando tira a carteira, eu falo, anda assim, assim, assim. Não, eu sei. Falei assim, faz assim, assim, assim. Não, eu sei. Muitas das vezes ela falava e depois ela voltava naquilo que eu tinha falado com ela. Sabe por quê? Porque eu tinha um pouco mais de experiência. Ela tinha tirado carteira, eu já tinha mais de 10 anos que tinha tirado carteira. Eu tinha experiência daquilo que estava passando, como que ela ia passar. O que ela passou, eu já passei e estava passando para ela. Depois ela chegou e falou assim, é verdade. E não queria andar de carro. Não queria dirigir. Sabe o que eu fiz um dia? Falei assim, nós vamos para a casa do meu irmão. Vão, você que vai dirigir. Não vou não. Sabe o que eu fiz? Fui lá no banco do passageiro. Sentei e fiz assim, cruzei meus braços. Falei, se você não sair daqui, eu não saio. E virei para o outro lado. E fiquei olhando para o lado. Não, mas eu não vou. Se você não dirigir, eu não saio daqui. O porquê? Por que eu fiz isso? Para ela começar a ter experiência. Para ela começar a o quê? A ser dependente disso. Hoje dirige para qualquer lugar. Hoje vai. Por quê? Porque eu forcei, eu ensinei, eu falei. Você vai. A sua mulher é a pessoa que não tem que ficar na sua frente e nem atrás de você. Tem que ficar do seu lado. É aquela que anda com você, que sonha com você, que acredita em você o tempo todo. Tem que ser essa. E se precisar dela estar na sua frente e você empurrar ela, você vai empurrar ela. E muitas das vezes a gente vai empurrar a mulher, sabe o que acontece? Ai, não me empurra não. Chora. Não é verdade? Porque acha que o homem está maltratando. Eu estou falando de maridos verdadeiros, que cuida, que quer empurrar a sua esposa. Não é daqueles outros não, que a gente nem vai falar eles aqui. Eu estou falando de você, cristão. Oi? Não. Nós estávamos na casa do meu pai. Eu falei com ela, pega o carro e leva para mim na estrada de terra. Ah, mas só na estrada de terra, tá. Aí entrou no asfalto. Vai até mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Quando nós chegamos na cidade de Igarapé, ali em cima, na Serra de Igarapé, quem conhece ali? Ah, mas que cidade é aquela? Eu falei assim, aquela cidade é Betim. Ah, mas
Mas eu já cheguei aqui. Eu falei assim, já chegou aqui. Porque eu empurrei ela para fazer isso. Nós temos que empurrar as nossas esposas, porque essa é a nossa responsabilidade. Se o seu marido não é evangélico, ore por ele para que ele seja. Se sua esposa ainda não é, você vai edificar o seu marido, e o seu marido vai edificar a sua esposa com o seu testemunho dentro de casa e sendo sábia dentro da sua casa. E muitas das vezes, mulheres não são sábias dentro da sua casa. E às vezes o marido fica chateado com isso. Pare e olha para você ver. Eu separei uma das aqui, irmãos. Abigail. Não sei se vocês conhecem a história de Abigail, gente. Mulher sábia, que edificou a casa dela. Abigail foi uma mulher muito sábia, que usou de sabedoria para Davi não matar a casa dela. O marido dela fala lá na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 25, fala sobre ele. Ele era difícil, pessoa ruim, pessoa difícil de conversar. E às vezes nós somos difíceis de conversar dentro da nossa casa. Às vezes é difícil. E ele chegou, e Davi chegou para ele e falou, mandou os servos dele irem até lá, ver se tinha alguma coisa para eles comerem e para trazer até Davi. Ele chegou e falou, quem é Davi? Eu não conheço Davi. E Davi simplesmente usou de benevolência com ele, ajudou os servos dele, que estavam lá quando Samuel morreu. Ele usou de benevolência, ajudou, não deixou faltar nada. E no entanto, o marido de Abigail, ele chegou e falou assim, quem que é esse aí que eu não conheço? Aí chegou nos ouvidos de Davi. Davi juntou 200 homens com a espada embainhada e ia subir para matar todos que estavam lá na casa. Ele falou que não ia sobrar um, porque ele ficou revoltado. E Abigail fica sabendo daquilo que acontece. Ela junta um monte de treinada para levar para Davi e fala, vai na frente que depois eu volto, depois eu chego. E eles começaram a caminhar. E quando Abigail chegou na frente de Davi, ela simplesmente chega, se abaixa e começa a falar, meu senhor, não atentes pelo meu marido, porque ele é rude, foi ruim de palavras. Não atente por ele, não suje as suas mãos com o sangue dele. E no entanto, Davi, gente, olha para aquela mulher, poxa, e na Bíblia fala que ela era formosa. A primeira coisa que chama a atenção de Davi, mulher formosa. Imagina, você olha para uma mulher formosa, como a sua esposa. Você olha a beleza dela. Aí ela tem uma sabedoria tão grande dentro do coração dela, dentro dela. Aí o que acontece? Seu coração derrete. É ou não é? Quantas vezes seu coração derreteu na sua casa por causa dela? Quantas das vezes ela começou a chorar perto de você e no entanto acabou a briga? É ou não é verdade? Qual homem que resiste uma mulher chorando? Tem alguém aqui? Se tiver, pode levantar a mão, porque a tua esposa chorando, eu tenho certeza que tu não resiste. Quando começa a derramar uma lágrima, aí você começa a se desmanchar. É ou não é verdade? É ou não é, homem? É ou não é? Eu quero escutar a voz de vocês. É ou não é verdade? É. É ou não é verdade? Chora que amolece tudo. Ela começa a desmanchar ali para você. E você, poxa, para que eu fui falar isso com ela? Para que eu fui fazer? E no entanto, o que acontece? Abigail volta, conta tudo para o marido dela. Ele chegou, estava tonto, estava bêbado, fazendo uma festa. E no entanto, o que acontece? Ela fica calada, ela não fala no dia. Mulher sábia. Tem horas que muitas das vezes você tem que ficar calada, em silêncio. Esperar passar a poeira para você começar a chegar e falar. Você viu no começo aqui, quando o Lucimar falou? Tem como amarração aqui. Eu nem sabia que ela ia falar aquilo ali. No entanto, ela veio falando e eu fiquei totalmente perdido. E muitas das vezes nós ficamos perdidos dentro da nossa casa.
a luz acaba, tem que pagar a conta de luz, a conta de água, minha mãe está passando mal, eu tenho que arrumar meu cabelo, minha unha está muito feia, não, mas esse sapato meu está tão velho. Nossa, Samuel, ele tem que ir para a escola amanhã, a roupa dele não está lavada, nossa, mas amanhã eu tenho que trabalhar porque eu tenho que acordar cedo, nossa, mas semana que vem tem um feriado, a gente podia ir em algum lugar e eu estava querendo comer aquela outra coisa, mas eu não sei se eu vou comer porque eu não sei se a gente vai ter condições de comprar naquele dia, mas amanhã a gente tem que ir na igreja cedo porque eu marquei alguma coisa lá. É ou não é verdade? Mulher é assim. É ou não é verdade? Papiou um pouquinho. Como te amar? Como? Como te fazer feliz? Como te fazer feliz? E ele, no entanto, terminando de Abigail chega e fala com o seu marido. Quando ele chega e fala com o seu marido, ele começa a se tremer. E depois de um tempo, sabe o que acontece? Ele morre. E quando Davi fica sabendo que Abigail estava viúva, olha, homem que não é bobo, vai lá e fala com Abigail: você quer ser minha mulher? Ele, o que ele faz? Mulher sábia, gente, todo mundo quer. Mulher que sabe, mulher que é virtuosa. Provérbios capítulo 31, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é muito, excede o de rubis. O coração do seu marido está nela e confiando, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida você tem que fazer bem para o seu marido e não mal. Mulher sábia. E como um navio mercante de longe traz o pão, mulher trabalhadeira que não tem medo de fazer esforço nenhum. Não é aquela mulher preguiçosa que só fica no zap o tempo todo dentro de casa mexendo, mas ela está mexendo para um lado e para o outro. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas de suas servas. Mulher que dá ordem para todo mundo e, no entanto, ninguém fica com raiva dela porque ela é sábia. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Prova-o e vê que boa sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Você já viu, gente, aquelas mulheres que trabalham dia e de noite, quer sempre trabalhar. Tem hora que você tem que xingar, minha filha, vamos embora dormir. Lá em casa tem hora que eu tenho que mandar na mão e falar assim: vão para a cama que está na hora. 11h30, já está mexendo, está tentando fazer alguma coisa. Vamos embora, minha filha. Como é que vai fazer as coisas, gente? Homem trabalha o dia todo cansado, chega na hora e está chegando, ficando até 11 horas, meu filho. O trem nem vai funcionar mais, é ou não é verdade? Porque a cabeça tem que estar boa para funcionar. É ou não é verdade? Vocês sabem disso, homem. Porque quantas e quantas vezes, não é verdade? Aí você está lá, não, esperem mais um pouquinho. E muitas vezes já está tão cansado, mas tão cansado, que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você vai acordar só no outro dia. É ou não é verdade? Ser um amante. E às vezes, irmãos, não brigue com ela e nem brigue com o seu marido. Porque o fardo do homem que Deus colocou sobre ele é trabalho. Trabalhar. A mulher simplesmente no jardim do Éden foi sentir a dor do parto. Se ela quiser nunca ter esse castigo que Deus colocou para ela, ela nunca vai ter, é só não ter filho. E hoje, além disso, sabe o que é? Tem a cesárea, que você vai lá dar uma injeçãozinha aqui nas costas, né? Aí acabou, nem sente dor mais. Depois sente umas dorzinhas, mas passa depois. Mas e o homem? O castigo do homem, gente? Tadinho da gente. Trabalhar todo dia, levar um sustento para sua casa, gente. Nós somos castigados todo dia, toda hora, o tempo todo, tadinho da gente. Por que você acha que o seu marido aí trabalha dia e noite? É o castigo que Deus colocou sobre ele. Do fruto da sua mão comerás. E se ele é trabalhador, irmão, não briga com ele não. Glória a Deus. Aleluia. Como Cláudio Duarte fala, né, gente?
Tem muitos rapazinhos novinhos aí que tá lá, ó, no videogame, que não quer saber de nada. Se você tem um trabalhador aí, irmão, glorifica a Deus pela vida do seu marido. Se ele é trabalhador, se anda do seu lado, se quer andar com você, glorifique a Deus. E se ele falhar na hora, gente, hoje em dia tem o Viagra. Não esquenta a cabeça não. E tem um outro que eu fiquei sabendo também, que dizem que é melhor ainda, que foi uma psicóloga que eu estava vendo lá e falando, a semente da melancia, alguém sabia disso? Vai ter um monte de gente comendo semente de melancia agora, eita. Mas se precisar a gente vai também. A gente dá 2, 3, 4 viagens, mas vai. Amendoim, mas amendoim eu fiquei sabendo que não era. Mas vai, gente. Mandrágora, alguém sabe o que é mandrágora na Bíblia? Algumas pessoas sabem. A mandrágora, Salomão, a sulamita, quando Salomão chegava, ele lá, era uma raiz que tinha mandrágora, que aquilo ali era um Viagra que dava para ele. Procura lá na Bíblia, que depois vocês vão ver na sua casa, que eu não guardei isso aqui não, que eu não ia falar disso agora não. Porque Salomão, gente, tinha várias e várias mulheres, mais de 1000 mulheres. Para dar conta disso, eu não dou conta nem de uma, quanto mais de 1000. Glória a Deus que nós temos que ser hoje marido de uma só mulher. Senão eu estava perdido. Estava perdido para dar conta. Glória a Deus que teve essa lei para nós. Então o que nós temos que ser? Bons amantes dentro de casa, gente. O que faz você não olhar para sua esposa com desejo? Procura isso. Procura fazer isso. Saber o que é. Olha bem para você ver. Em Coríntios 7. O marido pague à mulher o devida benevolência e a mesma sorte ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no corpo do marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, porque há algum tempo para vós aplicartes a oração, e depois ajuntai-vos outros, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que fala isso? Às vezes tem mulher que nega sexo para o marido dentro de casa, infelizmente. Não é verdade? A gente sabe que isso é verdade. Olha o mistério. Viu, gente? Não pode, sabe por quê? Às vezes passa alguém bonito lá na rua. Não é verdade? Passa. É tentação não só para o homem, também como a mulher. Tem em Provérbios que fala. Tem em Provérbios, tem uma parte que fala que depois eu vou procurar e vou mandar para vocês. A alma faminta. A alma faminta, todo amargo é doce. Mas a alma farta pisa em favos de mel. Isso é Bíblia, está em Provérbios. Está em Provérbios. Não, fica quietinho aí. O povo quer ver sua beleza. Então, gente, deixa seu marido em casa satisfeito. Satisfeito dentro de casa. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai procurar outra não. E ora. Jesus, estou fazendo da minha parte. Então agora o Senhor faz a sua aí. Bem. E o que faz isso? Às vezes a pessoa perde o desejo da mulher dentro de casa. Gente, às vezes a mulher chega para você e fala, não sou feliz. E às vezes você faz de tudo para fazer a mulher feliz e às vezes não é feliz. Agora eu vou entrar lá na parte do Shrek. Vocês viram o filme, né? Shrek chega todos os dias, feliz da vida, né? Conseguiu a Fiona, né?
um amor que ela tinha de muito tempo. E simplesmente ele entrou lá no palácio, pegou a Fiona lá dentro, lá, enfrentou o dragão, arrancou a Fiona, colocou aqui no ombro, aqui, levou embora e colocou lá no palácio. E Fiona começa a gostar dele. E Fiona começa ali, os dois têm filhos, né? Tem um amigão, o burro, que fica gritando o tempo todo: meu amigão, é meu amigão, é meu amigão. E no entanto ele começa a fazer isso. Chega num dia que Shurek tem 3 filhos. Ele era querido, ele era amado por todo mundo. Era aquele ogro que não tinha mais problema com as pessoas. Mas no entanto Shurek chegou num dia e começou a ficar cansado da vida que ele tinha, da vida de casado que ele tinha. Ele começa ali, numa festa dos 3 filhos dele, que estavam ali naquela festa. Ele começou ali a ficar estressado com tudo aquilo que acontecia. O filho dele trocando flauta, depois ele trocava de novo. O burro chegava com os 3 filhos dele, com os filhos do burro, com o dragão que chegava todo dia. Vinha o biscoito para mexer com ele ali, e todos estavam ali. Tinha aquelas três raposinhas ali, cega, que todo dia chegava na casa dele. E no entanto, o que ele fazia? Ele ficava revoltado, ele ficou cansado, foi ficando cansado. Aí chega a festa do filho dele. Aí chega um camarada e começa a falar assim: ô pai, eu quero que o Shurek faz o U. Ô Shurek, faz o U. Faz o U, Shurek. Faz o U, Shurek. Faz o U, Shurek. Aquele menininho chato todo. E o Shurek chega, no entanto, começa a ficar tão irado, mas tão irado, que ele faz o U. E todo mundo começa a olhar para ele. E achar assim, olhou, ficou espantado. E todo mundo fica feliz porque Shurek deu urro. Mas Shurek estava revoltado por dentro, que ele não sabia mais o que fazer, porque ele estava triste, chateado, porque ele estava vivendo naquela situação ali. E ele queria voltar, pelo menos um dia, a ser aquele Shurek que ele era antigamente. E ele pega e dá um soco naquele bolo, acaba com tudo ali. E ele sai para fora, e Fiona vai atrás dele: Shurek, o que está acontecendo? Ah não, eu quero voltar a ser aquele ogro. Eu quero voltar a ser aquele que as pessoas temiam, tinham medo de mim. Eles falavam mal de mim. Eu quero pelo menos um dia naquilo ali. Fiona olha para ele: Shurek, você tem 3 filhos maravilhosos. Tem uma mulher que te ama, Shurek. Para que você quer voltar àquilo que você era? Só você não enxerga isso, Shurek? Às vezes na nossa vida, tem pessoas, tem homens ou tem mulheres que querem voltar àquela vida anterior que tinha. Mas no entanto, o que acontece, Shurek? Shurek sai andando e começa e vê ali Rumpelstiltskin, aquele bichinho do capeta, e vai fazer um acordo com ele. Aquele bichinho começa a falar assim: vai, Shurek, você merece, é claro que você merece, Shurek. Vem cá comer uma ratazana, vem cá comer um olho. E ele vai, ah, é claro que eu mereço um dia. Eu mereço um dia, todos nós merecemos. Eu quero esse dia. E assina o acordo da vida dele. E Shurek volta a ser aquele temido novamente. Shurek volta a ser aquele ogro que todo mundo temia, tinha medo. Só por um desejo de Shurek. E quando o Shurek começa a andar pela floresta, ele começa a olhar e vê ali a foto da Fiona procurada. Ele entra em desespero. Quando ele entra em desespero, ali ele vai para a casa dele procurar a Fiona. Ele vê que ela não existia mais, que não existia mais a Fiona, por o desejo dele. Muitas das vezes tem homens que têm um desejo de quê? De largar tudo e viver a vida de solteiro novamente. Essa vida de solteiro não te pertence mais, homem. Essa vida de solteiro não te pertence mais, mulher. Você tem um compromisso com o marido, você tem um compromisso com sua esposa daqui para frente. Você não tem mais como voltar na sua vida de solteiro. E Shurek, no entanto, começa ali. As bruxas pegam ele, levam ele para lá e fala com Rumpelstiltskin: o que aconteceu? Você me enganou. Mas não era o desejo do Shurek. O desejo do Shurek chegar e falar ali, ir embora, viver a vida, deixar os 3 filhos, deixar a Fiona de lado. E ele começa a voltar novamente. Não, eu tenho que procurar novamente a Fiona, eu tenho que falar com ela, eu tenho que procurar. Aí encontra quem? O burro, carregando aquela carroça lá dentro, e o Shurek lá dentro, e ele cantando. E o burro não conhece ele mais. Quando o burro não conhece ele mais, e ele vai lá, começa a chegar lá dentro no palácio, conversa com o burro, mas não era aquele burro que ele conhecia. E no entanto ele vai para o palácio, consegue fugir, pega o burro e vai embora.
Aí ele pega o acordo do amor verdadeiro, do acordo que ele tinha feito. O burro fala: eu aprendi algumas coisas com as bruxas que estavam ali. Ele vai lá e dobra e fala assim: só o beijo do amor verdadeiro pode reverter tudo aquilo novamente. E ele simplesmente: não, eu vou achar a Fiona. Eu vou atrás dela. Pega um papel, um lenço, não lembro direito o que era, passa no burro. Burro, vai procurar a Fiona. E burro não consegue achar. Eu não sou um cachorro, não sou nada disso para ir procurar a Fiona. Aí ele começa a sentir um cheiro daqueles biscoitinhos lá. Aí começa a achar e entra lá dentro de um buraco e começa a ver a Fiona. E Shurek, todo feliz, chega e vê a Fiona de longe e vai abraçar a Fiona. Ela estende o seu pé e bate na cara dele e ele cai lá embaixo. Quando ele cai lá embaixo, aí ele vê que não é aquela Fiona antes do acordo que ele fazia. Era outra Fiona que não conhecia ele. Ela que saiu do palácio. Ela saiu do palácio sozinho porque ficou esperando o beijo do amor verdadeiro e ninguém foi lá buscá-la. E Shurek aí fica sabendo que tem uma batalha, que tem uma luta. E ele fica sempre falando com Fiona: Fiona, você tem que me dar um beijo, Fiona. Você tem que me dar um beijo, Fiona. Shurek conhecia Fiona, mas Fiona não conhecia ele mais. Não sabia quem ele era. E no entanto ele começou ali: Fiona, você tem que me dar um beijo, você tem que me dar um beijo, você tem que me dar um beijo. Eles começam a fazer uma batalha e eles perdem a batalha. E Fiona fica com tanta raiva, mas com tanta raiva de Shurek. E fala: Shurek, mas não sou. Quem me salvou fui eu. Fui eu que me salvei lá daquela torre que eu fiquei esperando nessa ilusão do amor verdadeiro e não consegui. É um beijo que você quer, Fiona? Então vem cá, Fiona. E pronto. É isso que você quer. E no entanto, o que faz? Ela pega e fala, aí o Shurek chega e fala: mas eu não entendo. Deveria ter funcionado, mas no entanto não funcionou. Sabe por quê? Não sei se vocês viram o olhar da Fiona, o olhar de raiva. Ficava um olhar de raiva ali da Fiona, porque ela tinha perdido a batalha e tinha esperado alguém tirar ela do palácio. Quantas das vezes, irmã, você, mulher, dentro da sua casa, fica sentada aí que não acabou não. Shurek ainda vai cair no chão, vai se desmanchar, você vai segurar ele. E no entanto, Shurek chega e começa a não entender o porquê que isso. Fiona. E muitas das vezes, mulher, você sempre... Quem é daquela época de esperar um príncipe encantado chegar de cavalo na sua casa para te buscar, para te laçar, não é verdade? Às vezes não teve um príncipe encantado, mas teve alguém fazendo uma serenata para você quando você entrava dentro do ônibus. É ou não é verdade? Não é verdade? Esse é o seu príncipe encantado. O seu príncipe encantado chegou. Às vezes ele não é da forma que você gostaria. Às vezes ele é um ogro, mas é o que você ama. Às vezes ela não é uma princesa, como Fiona era de dia de um jeito, de noite de outro. Ela precisava se encontrar, e você se encontrou quando você casou com ele, e você casou com ela. Você se encontra novamente. E Shurek tinha jogado tudo isso para fora. Aí Shurek fica triste, chateado. Eles vão lá e captura todos os ogros que estavam lá e leva lá para o Raboskiski. E ele coloca um decreto falando: quem trouxer o Shurek aqui, quem trouxer ele, eu vou fazer o melhor acordo do mundo. Shurek só queria uma coisa, aquilo que eu li no começo: proteger Fiona. Ele só queria isso. E ele chegou lá e falou assim: quem trouxe Shurek? Quem trouxe Shurek? Eu falei assim: não, foi eu, Raboskiski, que me trouxe aqui e trouxe para cá. Então o acordo é meu. O acordo é meu. Aí ele chegou e assinou o acordo. Todos os ogros que estavam ali saiu para fora daquele palácio. Foi saindo. Aí quando ele vê, ele entra lá embaixo e vê a Fiona estava lá, presa. Mas ele esquece que Fiona, de dia era de um jeito e de noite era de outro. Não tinha recebido o amor, o beijo do amor verdadeiro ainda. Aquele beijo que você recebeu e casou com seu marido ou com a sua esposa. Ele precisava ter esse beijo novamente, para que ela se tornasse a mesma. Ou ela se tornava princesa, ou ela se tornava uma ogra.
E no entanto ele começou ali, lá dentro, começou a lutar com aquele dragão que estava lá dentro da masmorra. Tinha aquela hora que ele falava, não é? O dragão passa por debaixo da ponte, não é? Alguém lembra? Lembra aí? O dragão passa por debaixo da ponte e depois vai lá e dá um nó e enfim os dois puxam o dragão e ele cai no chão. E ela começa a olhar para Shrek de uma forma diferente. Ela começa a olhar para Shrek com admiração, totalmente diferente do que do primeiro beijo que ela deu para ele, porque ele lutou a batalha dela, e eles estavam vencendo a batalha que ela queria vencer. Quando você olha para sua esposa, quando você olha para o seu marido, o que você sente? O que você se lembra? Quais as batalhas que vocês passaram juntos? Quais as lutas que vocês passaram juntos, que vocês estão aqui? E vocês que são novos agora, quantas lutas vocês vão passar lá na frente? Quantas e quantas vezes você olhou para ela com admiração? Sabe, às vezes eu olho para o Lucimar. Se você puder olhar para ela, olha para ela, para sua esposa. Às vezes eu olho, sabe o que eu vejo? Uma mulher entrando dentro do especial do ônibus Rouxinol, olhando para mim de lado, sem demonstrar que gostava de mim. Ela entrava no refeitório, eu ficava seguindo ela com os olhos, sabendo quem era ela. Eu ficava olhando a cor dos teus lábios todos os dias, do seu batom que chegavam lá, da forma que ela começava a comer o pão de manhã, que ela arrancava e colocava na boca para não tirar o batom. Vocês estão rindo, né? Eu via ela entrando no especial o tempo todo, todos os dias. E eu via e ficava olhando para ela. Ela que me conquistou, não foi eu que conquistei ela. E ela falava, um dia você vai ser meu. E eu chamava ela de pombagira. Você está atrapalhando a minha vida. Sai fora, pombagira. Sabe por quê? Porque ela era do mundo, mas tinha um coração puro, temente a Deus. Eu me lembro disso. Eu me lembro no dia que ela chegou para mim. Ela estava indo para um rodeio. Sabe o que ela estava falando? E eu não queria muito saber dela. Estava naquela coisa para lá e para cá. Ela chegou para mim e falou assim: resolve a sua vida, depois você manda em mim. Eu resolvi a minha vida, é por isso que eu mando nela. Eu jogo isso na cara dela sempre. Eu me lembro, sabe o quê? Qual a admiração que você tem com a sua esposa? Eu me lembro, sabe o quê? Quando eu chegava, ela ligava para mim mais ou menos umas 6, 6:30. Você está onde? Eu estou no Cidade Industrial. Quando chegava no Cidade Industrial ali, quando eu chegava em casa, ela calculava o tempo para eu chegar em casa. Se eu estava 6:30, no máximo 7:15, eu estava em casa 7:15, 7:20. O almoço estava quente me esperando. Eu cheguei um dia em casa, eu fiquei com uma vergonha, irmãos. Com uma vergonha. Ela chegou e eu vi ela com alguns tijolos ali, ó, do lado de fora, ali na casa onde nós morávamos, lá no bairro Cruzeiro. Ela fez um fogão de lenha ali e estava fazendo a comida. E eu olhei para aquele ali, mas por que você está aí? O gás acabou. Mas eu esperei você chegar para você comprar. Mas por que você não falou comigo que eu saía do serviço? Não, eu posso muito bem fazer comida aqui nesse fogão de lenha, como eu já fiz. Admiração. Quantas lutas você já teve com ela e quantas lutas ele teve com você, mulher? Para jogar tudo fora. Não joga fora. Shrek precisava ter essa admiração com ela novamente. E Fiona começou a olhar para ele de uma forma diferente. E Fiona começou ali. O Rumpelstiltskin caiu lá de cima. Ele chegou e pegou Fiona assim de lado. Quando pega a Fiona, joga a corrente na Fifi e joga lá em cima e puxa, os dois sobem lá em cima. Ele puxa a Fifi e Rumpelstiltskin, a Fiona pega o Rumpelstiltskin e coloca ali: a vitória é nossa. E quando Shrek começa ali a ficar ali naquela hora, eles falam: a vitória é nossa.
E Shurek começa a olhar para ele. Ele começa a se desmanchar. Senta aí no chão. E Shurek começa a se desmanchar. E faz assim, ó. Fiona olha para ele e fala: Shurek, o que eu posso fazer por você? Ele simplesmente olha para os olhos dela e fala: nada. Sabe por quê? Porque tudo. Sabe o que foi o bom no dia de hoje? É ter conquistado você, ter amado você mais uma vez. Mas o que eu vou fazer? Você tem filhos, Shurek? Tenho. Nós temos filhos. Flapios. Aí ela chega e fala: Felícia, eu sempre quis ter uma Felícia. Aí, no entanto, ela vai lá e dá um beijo nele. Dá um beijo aí. Shurek se desmancha. Shurek se desmancha. E começa a se desmanchar todo ali. E começa a acabar no último minuto. Fiona começa a olhar para ele de uma forma diferente. Admiração. Pode tirar. O Shurek não acabou ainda não. Começa a olhar para ele com admiração. Tem como arrumar mais uma água para mim, por favor? Não, ainda não acabou não. Espera aí. Falta a parte final. Se vocês falarem para me parar, eu paro agora, gente. Aí sabe o que aconteceu? Shurek começa a se desmanchar. O gato olha para Fiona e fala assim: Fiona, o sol já se pôs, Fiona, o sol apareceu. E você não se transformou mais como uma princesa, você é uma ogra. Fiona começa a se encontrar naquela hora. Quantas das vezes você um dia foi uma princesa, mas a vida que você leva é de uma ogra e você é feliz, mulher? É ou não é verdade? Muitas das vezes vocês se arrumaram toda para vir aqui. É ou não é verdade? Se arrumaram toda, puxou o cabelo, passa um batom, vem a melhor roupa que você tem, fica com o maior orgulho de pegar na mão do seu esposo aí. Um dia de princesa. Mas muitas das vezes você vive um dia de ogra, mas você é feliz como o dia de ogra. Ser princesa é bom, mas ser feliz como uma ogra é melhor ainda. Aí Shurek chega naquela hora, na hora do urro. Aí chega e começa, coloca ainda não. Aí ele começa a olhar ali para Fiona e olha para todo mundo no urro. Ele começa a admirar e pensar: poxa, voltei para a minha vida, voltei para aquilo que eu queria novamente, aquilo que eu joguei fora, aquilo que eu perdi. E vai lá nos seus 3 filhos, os 3 filhos com orgulho dele e tentando fazer imitando o urro do pai. Quantas e quantas vezes o seu filho às vezes tenta te imitar, porque você é uma referência dele. Você é uma referência dele dentro de casa, os teus filhos. Aí ele pega Flapios, Felícia, minha princesinha. Ele vai lá e arranca e entrega para Felícia a bonequinha dela. Aí ele chega para Fiona, chega e fala: Fiona, eu achava, Fiona, eu tinha te salvado do palácio. E os meninos todos alvoroçados ali, rindo, brincando, todos felizes porque querendo imitar o pai. E o pai traz alguma coisa nova para eles ali. Ele faz assim, ó. Vocês se lembram? E os meninos vão lá e imitam o pai. Porque é a referência. Você quer amar seu marido? Você quer amar seu filho? Ame o pai dele. Você quer amar sua esposa? Você quer amar seus filhos? Ame a sua esposa. Eles são referência. Um dia eles vão sair de casa, vai ter vocês como referência. Eu sou criado numa família de pais separados. Eu vi meu pai indo com a mochilinha, indo embora de casa. Eu tenho essa memória até hoje. Sabe o que eu decidi? Eu não vou ser aquele pai que eu não tive em casa. Eu vou procurar ser o melhor pai para os meus filhos. Aquilo que eu não tive, eu quero dar para eles. E Shurek olha para Fiona e fala para Fiona: eu achava, Fiona,
Eu tinha te salvado do palácio. Aí ela fala, salvou sim. Eu falei assim, não, foi você que me salvou da vida que eu tinha. Às vezes a vida que você tinha, irmão, era uma vida solitária, sem vida, sem sentido, sem nada. Mas hoje, você tem o seu esposo e a sua esposa. Faz sentido na sua vida. Nós vamos fazer uma apresentação aqui agora, nós dois. Não foi por mim, não. Ela que pediu. Então nós vamos fazer essa apresentação. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós temos que agradar a mulher e amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Sofreu, morreu por ela. Foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Muitas das vezes você tem que ficar calado na sua casa, porque você se sente como um cordeiro levado ao matadouro. Mas pode ter certeza, se Jesus venceu, você vai vencer também.
Amém. Agora é o jantar, amor. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Né? Preparamos e foi difícil dançar não, viu? Foi fácil não. Foi difícil. E essa aqui, as rosas, ela nem sabia. Eu fiz por último. Só falei pro Nelinho aqui, tá vendo, Nelinho? Vai ser depois. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Peço a Deus que Ele tenha falado através das palavras que falou aqui com vocês, para que vocês nunca desistam. Nunca desista do seu amor verdadeiro, que é esse que está do seu lado. É bonito, é feio, é magrinho, é alto, não interessa, é seu. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, nós vamos orar e daqui a pouquinho vai ser o jantar. Senhor, nós entregamos a vida de cada casal nas tuas mãos nessa noite. Peço a ti, Senhor, que o Senhor cuide deles em todos os momentos, em todas as dificuldades que eles passarem. Que lá no futuro, Senhor, eles vão ver o galardão. Eles vão ver que a luta que eles tiveram juntos valeu a pena. Assim, Senhor, ensine esse homem a amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. É o que eu lhe peço, Senhor. Eu abençoo a todos esses casais aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora, o jantar, se vocês podem ir lá, que vocês vão se servir. É indo lá, né, Eloá? Eles vão pegar, vocês vão até lá, pegar o jantar, senta aqui e vão degustar. E amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês.